Bem, esse é um vídeo de Dynazenon. E bem, o que é Dynazenon afinal? Qual é esse anime? Bem, Dynazenon é meio que, entre aspas, uma continuação de Gridman, que é um anime de mecha. Só que, vamos já diferenciar um pouco as coisas, porque ó, o Gridman é aquele tipo de anime que pouca gente fala dele, mas quem fala dele fala que é uma obra maravilhosa, sabe? E Gridman de verdade é isso. Só que o Dynazenon, por conta de Gridman ser um bagulho muito incrível, o pessoal acaba indo pra ele já que não hype, sabe? Já, tipo, esperando algo tão incrível. A gente sabe que criar hype, principalmente uma continuação, muitas vezes isso acaba dando merda. Porque eles não conseguem replicar a mesma fórmula. E eu acho que a própria ideia de replicar a mesma fórmula é algo muito ruim. Mas no caso de Dynazenon, a gente acabou errando feio nesse ponto. Porque Dynazenon, ele não tenta replicar o que Gridman faz, sabe? Todos vocês que por acaso assistiram Gridman, saibam que Dynazenon não é a mesma coisa, sabe? Ele não tenta ser um Gridman 2.0. Ele tenta contar a própria história dele. E é aí que ele se destaca. Eu diria até que a minha expectativa não ter sido meio que concluída, sabe? Porque de certa forma a gente acaba, mesmo tentando não fazer isso, esperando um Gridman 2.0, sabe? Ou algo no mesmo nível que o Gridman. Só que Dynazenon tenta ser diferente. E o fato dele não tentar replicar a mesma fórmula de Gridman e tentar fazer algo único, tornou minha experiência muito melhor, sabe? Porque enquanto o Gridman é um bagulho mais simples, mais nostálgico, mais para aquela pessoa que ama demais Tokusatsu, sabe? E ele vai ver isso do episódio 1 ao 10. E aí depois disso que eles vão começar a tocar num tema que explode a sua cabeça, o Dynazenon não. O que ele faz? Em vez de ele fazer um negócio tipo assim, ah, legal, 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 do nada, bull, algo completamente inesperado, um puta plot twist. O Dynazenon, ele já começa lá em cima. Ótimo, 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 e termina no ótimo. Basicamente, ele não tenta pegar pra nostalgia, ele conta uma ótima história do início ao fim, sabe? Ele quer contar uma história de Tokusatsu, de lutas, de mechas com kaijus, só que ao mesmo tempo ele quer contar uma história muito humana. Porque cada personagem que tá ali, ao mesmo tempo que você tem como ver eles um pouco de forma bem simples, eles claramente têm camadas. Você consegue olhar pra eles, olhar para os problemas que ele tem e você consegue sentir que existe algo a mais neles. Ou melhor, o anime mostra muito bem isso, sabe? Enquanto o Gridman, ele começa a trabalhar algo de verdade mesmo, muito sério, lá pros episódios finais, o Dynazenon meio que desde o primeiro episódio, ele já começa mostrando para que veio. Que é uma obra que quer desenvolver muito mais os personagens, muito mais a ideia dele, sabe? Ele quer realmente tocar nos pontos que, bem, não é comum por um anime de Tokusatsu, sabe? Tipo, é luta de robô com kaiju, sabe? É toda aquela coisa emocionante, heróica e coisa do tipo, mas dessa vez não. Eles querem tocar em problemas humanos. Apesar que, por mais que eles toquem nisso, eles não sabem o quanto eles podem ir além, sabe? Eles ficam com medo, tipo assim, porra, será que eu posso, sei lá, mostrar muito sangue ou tocar nos temas muito sérios? Porque, por exemplo, tem tema que ele toca sobre suicídio e bullying, só que ele meio que não dá uma conclusão pra isso. Faz sentido na obra, é claro, ele não dá uma conclusão porque meio que envolve aquela personagem, mas não foi ela que sofreu. Mas ao mesmo tempo, eles não sabem, tipo, porra, será que eu posso ir muito além desse sistema mais sério ou eu não posso? Sabe? Porque ainda é um anime de Tokusatsu, por mais que eles queiram mudar, queiram dar uma identidade própria, você percebe que eles não sabem até que ponto eles podem ir. Como, por exemplo, tem um episódio que eles citam a morte das pessoas, tipo, a cidade destruída, algo que não acontece em Gridman, tipo, é tudo destruído e foda-se. Nesse não. Eles citam que pessoas morrem com isso, que causa destruição de verdade, há vidas perdidas, só que meio que citam, tipo, uma... Não, citam mais 3 vezes, só que só uma vez mesmo eles trazem isso de forma séria, e depois não citam mais. Só que pensa, se toda luta tivesse isso, meio que tipo, caraca, destruímos o Kaiju, só que olha quantas pessoas morreram, sabe? E isso ia meio que tirar o tom de um Tokusatsu, sabe? Aquela coisa um pouco heróica. Mesmo que esse anime não queira dar completamente esse tom nostálgico, ainda é um anime de Tokusatsu. Então, ele não sabe até que ponto ele pode ir e ele não pode não ir.
E você percebe esse medo dele na obra, sabe? Você percebe esse medo dele em relação a ele não saber até o quão longe ele pode ir com certos temas. É isso que eu não gostei. Ele manda esse tipo de ideias muito por baixo. Tipo assim, ele parece que às vezes ele tá com medo de tocar nos assuntos sérios, sabe? Então ele faz tudo de forma mais metafórica, mais subjetiva, mais embaixo, sabe? Como se não fosse o foco. Mas é o foco pra caralho da obra. Você querer tratar esses bagulhos realistas é muito mais importante do que você se importar com outras coisas, entendeu? Que na obra eram mais importantes assim. Então, tipo, porra, às vezes você ficava. São coisas mais sérias que talvez deveriam ter uma explicação melhor pra pessoa que tá assistindo digerir melhor, mas. Eu ainda acho que a forma que ele conseguiu colocar é maravilhosa, mas eu acho que deveria ter uma explicação melhor, às vezes, então, e tal. Mas o que os caras conseguiram fazer com a direção, que é o que 99% dos animes não consegue, é tipo assim, ele mostra uma foto, por exemplo, aquela cena da mina ruiva. Mostra uma foto, mostra ela numa cadeira sozinha, enquanto as outras pessoas estão juntas entre elas, e ela tá sozinha por causa das personalidades dela e de quem ela é, entendeu? E aí, por exemplo, como é que ela conheceu o Senpai? Como é que o moleque chegou a ser. Virou isso? Como é que o moleque de cabelo longo virou aquilo? Foda-se. Mas a gente sabe o que levou eles a ser assim. Mas como é que ele passou a ser assim, ninguém sabe, entendeu? Isso que é foda. Parece que eles colocaram boas histórias, só que eles esqueceram de, porra, pra mim, dar um pouco mais de ênfase a todos os personagens, entendeu? Parece que ele levou todos eles de forma muito simples, os problemas de forma muito simples. Mas ainda é bom. Não, mas nesse caso, não é que ele levou de forma muito simples os personagens. Só que pensa, são 12 episódios. Pô, Gridman tem quantos personagens? Sei lá, tem a Kanya, que de certa forma é a principal, sabe? Mas não é exatamente o foco, até só mais pra frente na obra. Temos o Ruivo, que é o protagonista. Temos a Rika, que é a mina das coxas. E temos o moleque de óculos, sabe? E aí nós temos, sei lá, o outro pessoal que completa o Gridman. Que são moleques sem personalidade. Tipo, são alguns personagens que tem na obra, só que e aquela coisa, nenhum deles é realmente personagens. Todos eles são ideias, sabe? Já o Danazenon, nós temos 5 personagens de certa forma principais, né? Que é o Galma, o moleque de cabelo azul, a mina de cabelo castanho, o moleque lá com aquele cabelo no rosto e a mina ruiva, sabe? São 5 personagens. E todos esses 5 já meio que tipo, já estão praticamente acima dos personagens de Gridman. Não que os personagens de Gridman sejam ruins, sabe? A proposta do Gridman é ser aquilo. Só que esses 5 personagens, eles têm muitas camadas, sabe? Todos eles têm sua própria história. Todos eles têm seu próprio objetivo, seus próprios problemas. Então, pensa só nisso. Eles não fazem, tipo, um episódio inteiro pra abordar o problema do personagem e dar uma conclusão. Não. Durante os episódios, eles vão mostrando a vida deles seguindo. E aí, como eles lidam com alguns problemas, sabe? Eles não tentam do nada rushar aquilo tudo, não. Eles fazem de forma slice of life. Ao mesmo tempo que eles lutam com o Caju e com o tipo quando precisa, eles também estão lidando com a vida deles. Então, é algo difícil de você poder colocar na obra em tão pouco tempo. São 12 episódios para você concluir toda aquela coisa de luta de tokusatsu, para você concluir toda essa coisa também com os eugenicistas, eu sei lá, não lembro o nome deles direito, eu sempre erro o nome deles. Mas, tipo, concluir toda aquela coisa com aqueles personagens, que inclusive também são personagens com camadas, não no nível dos personagens principais, só que eles não são só um bando de vilão e foda-se, sabe? Até eles têm camadas, sabe? Então, são 12 episódios para isso tudo, sabe? É aquela coisa meio que muito pouco tempo. Eu queria que Danessa não tivesse mais episódio. Só que ele não fez mal. Ele fez muito bem. Ele conseguiu desenvolver esses personagens bem pra cacete, sabe? Só que, por ser tão pouco episódio, acaba tendo alguns detalhes que a gente queria ver mais. Como, por exemplo, eu queria poder ver mais da família da mina de cabelo castanho, sabe? Eu queria entender como é que eles lidaram com toda aquela coisa da morte da filha deles, sabe? Da irmã da mina de cabelo castanho. Como é que foi toda aquela situação. Eu queria ver mais da situação do cara de cabelo longo. Como é que ele chegou naquele ponto. Mas, infelizmente, não tem tempo pra isso. Só que, com tudo que ele abordou no tempo que ele teve, foi incrível.
sabe? Foi muito incrível. Ele pode até não ter tocado em certos detalhes, só que o que ele queria falar, ele falou bem pra cacete. Sabe? E esse que é o importante. O fato dele muitas vezes não tocar nesses assuntos mais sérios é porque ele não quer que a obra perca aquele tom de tokusatsu, sabe? Ele não quer que o bagulho fique completamente sério, o clima completamente cinza, sabe? Ainda é uma obra pra, tipo, te animar, sabe? Pra você se aprender melhor, pra você evoluir um pouco melhor, sabe? O Grisman faz isso de forma animadora. Esse aqui não, ele faz de forma humana. Ele toca em assuntos mais sérios, sabe? O fato de ele não ir além é porque ele não quer deixar de ser um tokusatsu ainda, sabe? E vou te falar que ele fez bem, sabe? Eu não acho que, tipo, ele realmente deixou de tocar nos pontos. Não, ele tocou nos pontos. Só que acaba que detalhes que a gente poderia querer ver no Slice of Life, ele não toca tanto, porque não é objetivo. Mas o que ele faz bem pra cacete. E aí que tá, Lucas, porque, por exemplo, ele tem um bagulho mais genial que o Gridman, que pra mim é uma das coisas que ele ganha no Gridman, que é tipo assim, aquele esquadrão que chega no Gridman não tem história. Aquele esquadrão só aparece, sabe? Aquele cara que tem a espada gigante, a Lordzinha, tá ligado? E ele não tem história. O Grid Knight já tem toda uma história que foi trilhada no Gridman passado. Toda uma lore incrível. Só que ao mesmo tempo, o cara ele pode simplesmente assistir o Dynazenon e não o Gridman, né? Tipo assim, ele pode assistir só o Dynazenon também, né? Ele não precisa assistir o Gridman, o primeiro Gridman, não é? Ou tu acha que ele é obrigatório assistir o Gridman e depois o Dynazenon? Não, esse ponto, inclusive, ele é muito interessante, porque você que por acaso estiver assistindo até agora e não assistiu o Danazenon, por favor, assista. Porque diferente de Gridman, que foi feito para ser nostálgico, então digamos que não vai funcionar em todos, Danazenon ele é tão bom que eu consigo recomendar para muitas pessoas. Tipo, para alguém que quer ver uma obra muito bem feita, que toque assuntos interessantes, sabe? Uma boa história, eu consigo recomendar Danazenon. Sabe, de tão bem feito que ele é. Ele tem lutas ótimas, ele tem temas interessantes, ele tem personalidade. Sabe, você olha pra ele, você consegue sentir aquela diferença, sabe? Os personagens têm camadas. Então, ele é uma obra muito completa, sabe? Não que, tipo assim, então ele com certeza é muito melhor que o Gridman. Não, porque a ideia do Gridman é ser aquele bagulho mais simples de tokusatsu antigos. Não é ruim, só que enquanto o Gridman fica preso a ser nostálgico, e essa é a ideia dele, e ele é nota 10 sendo isso, o Danaizi não, ele quer tocar em outros assuntos. Ele, digamos, quer se desvencilhar do que é um tokusatsu e se tornar algo muito mais humano, tocar em assuntos sérios. Então, eu acho que o Danaizi não funciona muito bem para muitas outras pessoas. Tipo, eu dificilmente conseguiria recomendar Gridman para todo mundo. Claro, se a pessoa quer aproveitar uma obra incrível e pergunta, não, tem alguma obra incrível, nota 10 que você possa recomendar? Tenta ver Gridman, sabe? Só que tenha em mente que pode não ser o tipo de obra que você gosta, sabe? Porque ele é um bagulho bem antigo, sabe? É bem nostálgico. Só que o Danazenon não. O Danazenon não consigo recomendar para essa pessoa, sabe? Ele é muito atual, tanto que ele toca em assuntos atuais, como você falava para mim no privado, sabe? Que era assuntos, temáticas que acontecem no dia a dia, sabe? Principalmente com essa porra toda de quarentena, sabe? As pessoas estão sofrendo ainda mais com essa coisa, com esses problemas sociais. Então, Danazenon ele funciona muito bem mesmo para pessoa que não assistiu Gridman, ou até mesmo para pessoa que não tá ligado no que é Tokusatsu, sabe? Então, eu acho que realmente, melhor, com toda certeza, eu conseguiria recomendar de boa Gridman para muitas pessoas, sabe? Eu recomendo para você que por acaso está assistindo e não viu Gridman. Quer dizer, Gridman não, Danasa não. A ideia do Gridman é isso, é trazer aquela coisa dos tokusatsu antigos, da infância japonesa, e ao mesmo tempo querer focar no... É o Final Fantasy XV, ele quer trazer o moderno e quer dar para as pessoas que sempre jogaram Final Fantasy, mas para as pessoas novas também. O Gridman consegue fazer isso muito bem. O Dynazenon, eu acho que ele é acessível demais já também. Tipo assim, ele explica muita coisa, entendeu? Do tipo... Não, nesse caso eu com certeza concordo. O Danazenon ele é muito acessível. Só que não de um jeito ruim, e sim de um jeito bom. É até engraçado porque a gente teve essa conversa de acessibilidade quando eu tava conversando sobre jogos de luta. Que cada vez mais os jogos de luta estão se tornando acessíveis. Só que de maneira ruim. Porque o da hora de um jogo de luta é você tentar aprender ele, sabe? Você ficar treinando pra mandar um combo muito difícil
E você conseguir, sei lá, tentar acertar isso numa luta real, sabe? E você dá aquele prazer. Hoje em dia, muitas vezes você aperta 2 botões, ele já manda tudo automático. Não há prazer nisso, sabe? Os jogos estão se tornando muito simples, sabe? Jogos desafiadores estão quase tornando um gênero separado, sabe? Hoje tá tudo muito fácil, sabe? Então, a acessibilidade costuma ser ruim. Só que, graças a Deus, o que rolou no Danazenon foi bom pra cacete. Foi acessível, não no jeito de, tipo assim, vamos generalizar pra qualquer pessoa ver. Não. Foi acessível num jeito de, tipo assim, velho, vamos contar uma história muito mais mastigável, só que ao mesmo tempo com personagens muito mais maduros, sabe? Muito com mais camadas, sabe? Então, foi uma acessibilidade que funcionou bastante e que eu acho que vai dar frutos no futuro, sabe? Graças ao que eles fizeram com Danazenon, ou melhor, já deu frutos, né? Eu lembro que você falou pra mim, caraca, olha só isso, o Danazenon tá com uma alta muito mais alta que Gridman, sabe? Tipo, ele tá com uma nota muito alta pra um Tokusatsu. Então, significa que mais pessoas viram Danazenon. Não que, tipo, as pessoas que viram amaram, mas que, quer dizer, sim, provavelmente sim, é claro. Mas que muitas mais pessoas do que assistiram o Gridman na época, assistiram Danazenon agora, sabe? Então ele conseguiu alcançar mais pessoas. De uma forma que ele não perdeu a essência e ao mesmo tempo conseguiu se tornar uma coisa muito mais além, sabe? Não melhor que Gridman, mas algo diferente de Gridman, sabe? Duas obras tão boas quanto, nenhuma é melhor que a outra, todas tocam temas diferentes e ainda assim elas conseguem ser boas da forma que elas são, sabe? Só que enquanto o Gridman é um bagulho mais nostálgico, o Danazenon é um bagulho muito mais acessível e ao mesmo tempo muito mais sério, sabe? Que toca em assuntos muito mais humanos, em vez de tornar aquela forma muito mais nostálgica de heróica, né? Que eu já falei disso. Mas outra forma também que meio que tornou o Danazenon mais acessível, com certeza foi a animação, né? Porque eu falei pra você isso. Pô, no Gridman, não que a animação era ruim, sabe? Mas que, caraca, melhor, os 3 primeiros episódios tem lutas bem. Como é que eu posso dizer? Gráfico ruim, nostálgico, sabe? A pessoa que assistiu Tokusatsu vai olhar aquilo ali, ou melhor, a pessoa que até viu Power Ranger e lembra das transformações, vai olhar aqui e falar, caraca, isso aqui é muito da minha época, sabe? Vai ficar até achar divertido isso. Só que, pô, isso aí funciona com alguns, mas não com todos, sabe? Então, até a animação do Gridman acaba afastando o pessoal. Enquanto a do Danazenon, ela é muito boa, porque ele não tenta ser realista, sabe? Quando entra na parte do mecha, ele troca todo o estilo de animação, sabe? É aquela animação, como é que eu posso dizer? Do Tokusatsu mesmo, só que, obviamente, tá muito melhor do que tava no Grid, uma animação dos robôs. Só que tudo ao redor dele também se torna, digamos que, brinquedo, sabe? Digamos que eles entram na física do Tokusatsu, do 3D naquele momento. Tipo, sei lá, o Kaiju dá uma bicuda do prédio, o prédio sai voando, como se fosse de brinquedo, sabe? Aquilo bagulho não é realista. Só que nem a movimentação do Kaiju ou do robô é realista, sabe? Então combinou, sabe? Ele meio que fez com que tudo fizesse parte daquela atmosfera da luta, então tudo se torna agradável, sabe? Porque também não é pra ser realista. Se a luta for realista demais, acaba perdendo o feeling do Tokusatsu. Então o Danazenon conseguiu até acertar muito bem nisso, sabe? Não é aquela coisa que o pessoal, tipo, eu acho besteira alguém reclamar disso, sabe? Tipo, essa luta não é realista, não faz sentido nenhum isso acontecer. Velho, é um mundo de kaiju, sabe? Que pessoas se transformam em robô gigante, coisa do tipo, sabe? Então, não tem pra que querer ver muita lógica, sabe? Quer dizer, tem como ver muita lógica em algumas coisas, ao mesmo tempo não precisa ver certa lógica em algumas coisas, sabe? Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer, sabe? Digamos que no ponto técnico, no ponto artístico, o que eles fizeram com a animação das lutas foi impecável, sabe? E isso é só uma prova do... Não vou dizer que a acessibilidade faz parte disso, mas que se tornou muito mastigável por uma pessoa que não tá ligada nesse mundo conseguir assistir o Danazenon do que o Gridman. Ele é extremamente mais acessível que o Gridman, o primeiro, cara. Porque o primeiro Gridman, tu vai ter que pegar... Eu me lembro de que eu tinha que pegar qual é o nome? As referências pela internet, porque ele não explica esse tipo de coisa. O Danazenon são coisas completamente criadas para a obra. E as outras coisas vieram do Gridman, tá ligado? E são coisas que você não precisa 100% entender, tá ligado? Mas pra mim, que eu vi o Gridman e que eu pude ver o Danazenon, foi um bagulho muito mais curtição,
porque eu já entendia o que eu poderia esperar e acabou ficando maravilhoso. Foi uma obra que, porra, não te deixa puto assim. É mesmo, né? Tipo, a gente falou que a obra é acessível, mas a gente não chegou a entrar de verdade a fundo na história, explicando, tipo, o quão acessível, por exemplo, ela é. Quer ver? Um exemplo. O Gridman, a gente fala que ele chega aquela linha de um anime bom e no final explode sua cabeça. Sabe? Algo completamente inesperado. Isso não ocorreu na Naze, não. Porque até foi um erro nosso e do Victor, que a gente, né, tentava ainda com aquele hype do Gridman, a gente achou que no final ia ter alguma coisa que explodir a cabeça. Só que não teve, sabe? Então, tipo, apesar de ele não ter aquele final super hype, emocionante, porque a gente não esperava, ele teve um final ainda muito incrível, sabe? Foi muito incrível. Só que não foi explodir a cabeça porque a gente esperava. Porque tudo que aconteceu estava já sendo desenvolvido, sabe? Tudo estava ali. Desde o começo ele já estava trabalhando isso. E ele trabalha muito bem, sabe? É aquela ideia do tipo assim. Ele não tentou sair do clichê de certa forma, né? Aquela coisa das pessoas de tipo, ah, final meio clichê, já tava meio óbvio. Claro que estaria óbvio, né? Porque ele tá construindo pra isso. Sabe? Você queria o quê? Sabe? É. O pessoal que tá vendo aí. O pessoal que tá escutando isso provavelmente sabe que eu tô citando isso em relação ao Oregairo, que o pessoal acha clichê o Rashomon terminado com a Yukino. Mas voltando pra Danazenon, bem, tipo, tudo foi construído desde o começo. Tipo, e, caraca, um exemplo bom de eu falar isso é o cara de cabelo longo, aquele personagem. Ele é um dos últimos a serem apresentados no primeiro episódio. E ele também é um dos últimos a serem desenvolvidos. Na verdade, a última é a mina de cabelo ruivo. Mas, tipo, ele tá lá entre os últimos. E, tipo, ele é um cara que não é 100% solitário, porque a mina ruiva tá junto com ele. Mas ele é um cara meio largado, sabe? Tipo, ele é um adulto que fica lá jogado no quarto dele, sabe? Não tem muito do porquê ele fazer as coisas que ele faz no Darzan, não. Só que ele aparece lá, sabe? Você não espera muita coisa dele. Até que eles começam a desenvolver o arco dele. Começam a mostrar um pouco mais sobre ele, um pouco mais sobre o passado dele. E, velho, é muito incrível, sabe? A gente não sabe muita coisa sobre ele. Só que quando entra no mundo dos sonhos... Tipo, não precisa nem entrar no mundo dos sonhos. Antes ele já contou sobre isso. Que é aquela cena dele lá no bar. Não exatamente o bar, mas naquele lugar. Bebendo junto com aquela amiga de infância dele. E tipo, ela que chama... Não é amiga de infância, é amiga do... a colega antiga do colegial dele, né? Tipo de coisa. Mas tipo, ela basicamente foi beber com ele porque ela quer extravasar. Tipo, eu não aguento a minha vida de casada. Queria estar mais livre, sabe? Queria aproveitar o mundo. E tipo, ele olha para aquilo ali como tipo de coisa. Pô, sabe? Eu acho que ela me entende, sabe? Eu acho que a gente pode interagir em relação a isso, sabe? A gente consegue se entrosar, sabe? Como se fosse antigamente. E quando a gente vê o mundo dos sonhos, realmente, antigamente era a mesma coisa. E acaba que era literalmente a mesma coisa também agora. Porque da mesma forma como ela agiu desse jeito, como se quisesse ver o mundo, no final era tudo só momentâneo. Ela só queria extravasar. Porque aí quando chega o marido dela, ela age como se na verdade, nossa, minha vida é maravilhosa, olha esse meu marido. E é uma cena tão genial, porque a conversa que eles têm naquele local, tipo, o anime vai adiantando. Ele vai meio que pulando. É como se você estivesse jogando um RPG, você ficasse apertando A o tempo todo pra pular o diálogo dele. Então, tipo, ficasse... Sabe? Meio que acontecia isso no anime. Até que tudo se encerrava e ele foi embora. O anime fez isso justamente para mostrar o quão vazia eram aquelas conversas, o quão vazia era aquilo tudo. E foi perfeito. Você consegue sentir naquele momento que o cara sentia, sabe? Ele tava lá para conversar com aquela mulher e, sabe, eles se libertarem, sabe? Eles, de certa forma, tipo, saírem desse dia a dia e poderem viver de certa forma. Até que ele notou que ela não queria nada disso. Que na verdade ela só queria extravasar. E que na verdade ela quer viver essa vida, sabe? Esse ciclo infinito de como eu odeio essa minha vida e depois, como eu amo a minha vida, sabe? É só aliviar o estresse. Ele foi só usado de novo. Ele só se fez de bobo de novo, caiu na mesma ladainha, sabe? E a gente vê o quanto ele fica bolado, ele fica chocado naquele momento. E chega aquela eugenicista, você sabe que eu sempre vou errar esse nome aí. E tem aquela relação, tipo, aquela introsação como eles interagem. E, velho, é muito bom. Porque, inclusive, essa interação que ele tem com ela faz com que a gente entenda ela melhor depois. Entenda melhor esses eugenicistas, sabe? Que eles têm algo humano neles. Apesar de eles serem pessoas que são lá
e matam, tipo, outras pessoas, né? Destroem tudo com os cajus, sabe? Mas esse personagem, que a gente não esperava muita coisa dele, no final se tornou um personagem muito incrível. E não foi também do nada, sabe? Já era construído desde o começo, sabe? Isso foi meio que introduzido de última hora. Mas ele foi muito bem utilizado. E quando tu olha pra como ele era no começo, o quanto ele evoluiu depois daquele mundo dos sonhos, e quem se tornou no final, velho, é sensacional. É uma evolução incrível, sabe? É muito maneiro, sabe? E faz sentido ele ser meio que um dos que mais evoluiu nesse meio todo, já que ele é um adulto, e já que aquilo que prendia ele era literalmente a visão que ele tinha sobre o futuro, sabe? Ele queria viver num mundo no qual meio que se tornou falso, porque ele percebeu que aquela pessoa não queria viver naquele mundo com ele, então ele começou a questionar aquele mundo. Então no momento que ele se livrou disso, se livrou daquele passado que prendia ele começou a olhar para um novo futuro para ele. Começou a olhar no mundo que ele pode viver. E começou a viver de verdade. Velho, é genial. É muito genial a construção desse anime pra tudo, sabe? Ele é só um dos personagens. Talvez o personagem mais desinteressante de todos, sabe? Um moleque largado com cabelo de hentai que tampa o olho dele. E no final, se tornou um personagem incrível. Velho, eu consigo me importar com todos os personagens desse anime. Pra você ver o quão incrível é a personalidade deles e a construção deles. Ao ponto de que eu não vejo um estereótipo. Eu vejo pessoas humanas. Eu vejo algo humano nesse anime. Nesses personagens. Sabe? Eu não sei mais o que dizer em relação a isso por enquanto. Ele mudou completamente, né? É tipo assim, ele ainda não esqueceu o futuro ou as coisas que traumatizaram ele. Mas ele percebeu que ele tem que seguir em frente pra poder tirar aquilo da cabeça dele, né? Ele tem que viver. Eu acho que também isso faz parte daquela coisa que ele viu aquelas outras personalidades do que são os controladores de Kaiju, e ele percebeu que ele tem uma coisa que eles nunca vão ter na vida, que é poder viver, entendeu? Que é poder ter um sentimento, que é poder ser humano. E não só isso, que ele é um personagem que ele foi meio que botado como se ele tivesse parado no tempo, e então depois de tudo aquilo todos esses laços, né? Todas as coisas que acabaram acontecendo, ele percebeu que ele tinha que voltar a viver, ele tinha que continuar a viver por algo, ou voltar a viver a vida dele e perceber que aquele passado dele moldou quem ele é hoje, entendeu? E não ter vergonha daquilo que ele é hoje, assim como a menina, entendeu? Acho muito bonita a história dos dois em si, né? Porque os dois parecem muito, apesar de a diferença de vida, né? A diferença de idade dos dois serem completamente diferentes, a forma das experiências dele, eles têm a mesma coisa, que é aquela vergonha ou aquela tristeza, aquela angústia pelo passado que eles sempre tiveram. E isso traumatizou eles. E com Daina Zenon aparecendo, fizeram com que eles mudassem a mentalidade deles, né? E que estranho o último episódio, realmente, tipo assim, depois da luta, tem um time skip de 3 meses e todo mundo literalmente mudou, né? Foi bom a forma que ele colocou no último episódio, aquele time skip, né? Que não é muito grande também, esperava mais, mas... Não, tipo assim, eu acho que o tempo que eles escolheram foi perfeito. Porque, ao mesmo tempo, eles queriam mostrar... eles não queriam era dar muito drama pro presente. Sabe? Aí sabia que o Galma morreu naquele ponto, o que ia ser triste, que eles prometiam chorar, ia ter tudo uma cena emocionante. Só que a gente já sabia disso, sabe? Ele não queria perder nosso tempo com aquele tipo de coisa. Ele queria seguir em frente, mostrar o quanto eles evoluíram com o tempo. Então, em vez de dar um time skip muito gigante, eles deram de 3 meses. Pra mim foi um tempo perfeito, sabe? Eles não vão mudar de uma hora pra outra. Só que em 3 meses, a gente viu o quanto eles evoluíram. Sabe? Eles evoluíram bastante, sabe? Principalmente, é claro, o cara de cabelo longo, que agora não é mais cabelo longo, agora ele é cabelo curto. A gente viu o quanto ele mudou, sabe? Melhorando sua aparência, indo buscar emprego. E, incrivelmente, ele acabou sendo contratado pelo marido daquela colega dele, que justamente foi a pessoa que, de certa forma, fudeu com a vida dele. Não foi ela que fudeu com a vida dele, ele fudeu com a vida dele. Mas, tipo, ela, de certa forma, causou tudo aquilo nele porque ele colocou aquela expectativa nela, sabe? Ele colocou toda aquela expectativa de que ela ia mudar o mundo dele, sabe? Mas nesse tipo de situação, a culpa não é do cara. Quer dizer, a culpa não é da pessoa, da outra pessoa que você colocou a expectativa. A culpa é sua que você colocou a expectativa nela, sabe? É você que tem que se culpar por isso, sabe? Ela só tá vivendo a vida dela. Você que empunhou toda a sua vida, a vida que é sua nela, sabe? Um fardo que não é dela, sabe? Toda essa culpa é sua. E eu falo isso por experiência própria, sabe? Mas,
Tipo, inclusive esse é um arco, talvez o arco mais humano e mais fácil de identificar nessa obra, sabe? É claro, aquele arco também do bullying da irmã da mina de cabelo castanho, ou também o arco da mina ruiva, que é prima. É prima? Até hoje a gente não sabe se é prima, né, desse cara de cabelo longo. Mas tipo, eu acho que o arco desse cara de cabelo longo é o que a gente consegue mais se identificar na nossa vida, sabe? O mais digerível, sabe? Essa coisa de colocar a expectativa em alguém e essa expectativa se tornar frustrada. Talvez ela pensava a mesma coisa que ele, mas não era no mesmo sentimento que ele, sabe? Não era tão. Aquela salvação pra ela não era tão grande quanto era pro moleque, entendeu? A forma dela ver aquela relação com ele era algo momentâneo, diferente do que ele achava que era algo pra sempre, que era algo que ele queria ver como o perfeito. E aquela coisa que ele sempre teve volta a assombrar nele no futuro. Aquele episódio 5, eu acho, se não me engano, foi o 5 ou foi o 6. Cara, que é sensacional. Aquela direção. Não, o que salva nesse anime, em muito momento, é a direção. A direção desses caras é impecável. Porque você vê assim que os caras sabem fazer anime. Eles. Porra. Não foi uma galera assim que começou a fazer anime do nada e decidiu fazer um monte de anime de robô. Cara, é uma galera que sabe fazer anime, que tá aí há muito tempo nesse negócio e começou a fazer. E fez o Dynazenon parecer mais genial do que ele é, principalmente com essa direção incrível, que foi naquele episódio 5, que aquilo tudo que era um problema nele no passado volta a assombrar ele não consegue pensar direito, mas ele vê que tudo aquilo que ele tá passando por que eu tô aqui? Por que eu tô passando por isso? Eu já sei que isso deu errado, sabe? E aquela cena com a mulher, o marido da mulher, e eles conversando, e ele ficando mais bêbado, e aquela coisa ficando triste, ele não sabe por que ele tá ali. E aí todos aqueles traumas foram resolvidos no episódio 10, com ele voltando ao passado e vendo tudo aquilo que aconteceu, e vendo que aquilo não era o correto pra ele, entendeu? E, porra, sensacional como eles conseguiram resolver todos os problemas de forma tão humana, seria a palavra. Não é tipo chegando um robô gigante e batendo nas pessoas e uau, você tem que voltar a viver. Não, é um bagulho humano, bonito, entendeu? Sensacional. Porra. Não, é incrível realmente como, tipo, a gente ficava com aquela coisa que, caraca, como é que ele vai resolver todos esses problemas desses personagens, tudo isso que ele criou em tão pouco tempo? Velho, são 12 episódios. Tipo, a gente já tava, sei lá, no episódio 8, sabe? E ainda tava construindo ainda mais coisa. Como é que ele resolvesse tudo isso? Velho, chegou o episódio dos sonhos. Do nada. Muitas das coisas que eram problemáticas foram resolvidas, sabe? O problema da mina de cabelo castanho com aquela coisa da irmã dela. Resolvido. Apesar que eu achei aquilo um pouco rápido demais. Não em relação, tipo, a negócio da irmã, mas em relação à ideia sobre o bullying, sobre o suicídio, sabe? Apesar que existe algo muito genial aí, que muito obrigado, Victor, por ter me aberto os olhos nessa cena, que tipo, ela fala pra irmã dela, não foi bullying não, tipo, na verdade, eu nunca iria me matar ou coisa do tipo, tal coisa, tipo, ela tentando animar a irmã dela, sabe? E, tipo, ela podendo ter uma última conversa com a irmã dela, esse tipo de coisa, e a mina de cabelo castanho consegue seguir em frente, só que quando ela vai embora, a gente vê a irmã dela gritando. Só que a gente não escuta a voz dela saindo, sabe? Só corta naquele momento. E, velho, quando o Victor me falou, que eu falei, caraca, eles meio que deixaram de lado, tipo, caraca, como assim ela não se matou, sabe? É estranho o olhar que o ex-namorado deu naquela cena, que a menina de cabelo castanho pergunta pra ele o que aconteceu, coisa do tipo, aí o Victor falou, não, velho, ela realmente se matou. Olha o grito que ela deu no final, tipo, pega a ideia daquela cena, falei, caraca. Então ela só não queria contar pra irmã dela. Tipo, ela queria que a irmã dela seguisse em frente, não ficasse presa ao passado, sabe? Então, tipo, é genial. Tipo assim, velho, não fique preso a algo que aconteceu lá atrás, sabe? Que não é nem com você, sabe? Siga em frente. Porque uma das coisas mais difíceis de você tocar numa obra é justamente o bullying. Não existe uma solução do bullying na nossa sociedade. É algo difícil de você lidar com isso, sabe? Você não tem como chegar lá e mudar, sabe? As pessoas são muito ansiosas pela mudança. Só que a mudança, você não tem como mudar o mundo inteiro. Mas você tem como mudar a sua vida, sabe? Isso que é o importante, a sua vida. Foque no seu presente.
E que é um dos maiores problemas da nossa sociedade, que é a ansiedade, de você querer mudar tudo muito rápido, né? Você não conseguir dar o tempo ao tempo, seria a boa palavra. Porra, o Dyna Zenon é uma obra que veio no momento certo também, né? Pra falar sobre essa coisa de liberdade, de ter sentimentos, das pessoas serem mais humanas com as outras, sabe? Não sei se foi o propósito deles, mas, cara, uma obra dessa, hoje em dia, chegar desse jeito assim, cara, e moldar a vida das pessoas é algo muito lindo, tá ligado? De fazer as pessoas pensarem sobre esse tipo de coisa. Ok, que às vezes o cara não vai pegar o Dynazenon e acabar querendo discutir, construir algo sobre isso, né? Porque anime de mecha, meu, por que eu vou pensar? Mas, cara, é tão lindo a história, como eles conseguem moldar os personagens, como os personagens são bem desenvolvidos com o tempo, e não é só um ou só outro, todos são bem desenvolvidos muito perfeitamente. O Galma, que é literalmente uma piada no início, se torna um personagem que você vibra no final pelas coisas que acontecem. E, cara, a menina de cabelo castanho, eu acho que é a única personagem que pra mim sempre foi uma incógnita, porque, por exemplo, você tem no Gridman a Rika, você tem a Shinjo, que são a mesma pessoa, mas a Kane, a Shinjo, você tem boas personalidades, elas são puta personagens boas, porque elas querem dizer algo, sabe, sobre não na parte da personalidade delas, mas elas querem criar um conceito a partir da história. E eu não consigo, até o final da história, eu não consegui ter uma carisma com a personagem de cabelo castanho. Porque ela é uma personagem que, para mim, sempre foi muito jogada na obra. Ela sempre foi colocada muito de escanteio, e quando chegou o arco dela, as coisas foram meio que ambiguamente construídas, entendeu? Parece que os caras só queriam, de qualquer forma, construir toda aquela obra, aliás, formar todo aquele conceito que tinha na vida dela e jogar de lado, assim. Porque depois disso, depois daquele episódio 10 meio que parece que ela ficou jogada de lado, entendeu? Parece que, tá tudo bem, tudo acabou, e ela ficou melhor agora, sabe? Mas não tava, tanto que teve que ter um time skip pra gente ver qual é a diferença. E nesses 3 meses, ela continuou sendo a mesma pessoa. Ela sente medo de estar sozinha, ela olha para as outras pessoas que estão juntas no último episódio, isso no último minuto do episódio. Ela olha para as outras pessoas e ela percebe que ela está sozinha, ela só tem um moleque, e ela tem medo de não ter uma amizade no ensino médio, e então o moleque chega para ajudar ela. Parece que, por mais que ela tenha percebido os erros dela do passado e entendido qual era a situação da irmã dela, e que aquilo não pode ser refeito, né? Porque aquilo ficou no passado e aquilo não pode ser refeito, ela parece que ainda ficou para trás em relação a isso. Ela não consegue tirar isso do coração dela. E tudo bem que essa é a ideia. Essa é a ideia. O moleque de roupa verde, o Yomogi, ele não consegue tirar aquele trauma do passado dele, mas ele conseguiu seguir em frente. A menina voltou pra escola. O Galma... Não, peraí. Vamos por partes primeiro. Tipo, primeiro esse negócio da menina de cabelo castanho. Tipo, eu já falei sobre esse arco dela, tipo, esse negócio com a irmã dela, e deu pra entender já, se você for ver a vida dela, a vida que ela vivia, tudo girava em relação ao passado, em relação à irmã dela, sabe? Acho que o único momento que a gente via ela interagindo, tipo, normalmente, tipo, em casa, não nos momentos que ela tava com um grupo, não em casa exatamente, mas tipo, os problemas que ela tava sozinha, de certa forma, era com aquela, sei lá, amiga de infância dela, aquela menina que usa óculos e cabelo preso, sabe? E ainda assim, sei lá, é estranho, sabe? Colega só, sabe? Não é uma amizade como é esse laço que ela tem com o pessoal do Danazenon, sabe? Mas ela sempre foi uma pessoa que não viveu a vida dela, que sempre esteve presa ao passado, sabe? É aquilo que o negócio que eu te falei, tipo, nesse time skip, a pessoa que mais muda é aquele cara de cabelo longo, que agora é cabelo curto, né? Porque ele é um adulto. Mas nesses 3 meses, tipo, uma pessoa não muda tão rápido. Velho, a vida toda, tipo, ela meio que viveu presa, né? Tipo, não a vida toda, mas ela sempre, tipo, foi uma criança ok, que tava lá, que queria ter uma ligação com a irmã dela e a irmã morreu, sabe? Aí a vida dela se tornou só ficando presa ao passado, só presa à irmã dela, ela não conseguia mais viver, sabe? E agora que ela se libertou, ela tá começando até isso, sabe? Só que é aquela coisa, tipo, ela já viu um pouco de como a sociedade já é, sabe? Não tem um motivo pra ela querer se envolver muito nesse tipo de coisa.
Só que tem algo que motiva ela a querer descobrir um novo horizonte. Que é o nosso personagem de cabelo azul. Que dá pra chamar até ele de um pouco de protagonista. Eu não vejo ele como protagonista. Apesar de ele ser claramente o principal, de certa forma. Só que é tão bem dividido entre cada personagem essa obra que, velho, eu não sinto como se ninguém tivesse um tempo de tela mais do que os outros. Sabe? Todo mundo tem um tempo de tela exato. Mas, tipo, a ideia dela é justamente isso, que ela não tinha um motivo maior, sabe? Ela não buscava algo por si própria. Ela só começou a fazer isso. E ela tem uma motivação que é esse cara de cabelo azul, sabe? Ela não tem motivação por conta própria pra querer fazer isso. Mas por ele, ela tenta. Sabe? Isso, pra mim, já é um começo. Sabe? Não é a melhor coisa do mundo, é claro, que eu prefiro que... Eu acho que o amadurecimento real é quando você começa a fazer as coisas porque você quer. Só que digamos que ela quer fazer por ele. Então ela quer, de certa forma, ainda. Então, funciona. Mas bem, agora, indo pra de cabelo ruivo, na verdade, ela não volta pra escola, sabe? Ela tenta voltar pra escola, a gente vê isso, só que ela não consegue. E eu acho genial isso, porque quando rola o time skip, a gente vê que tipo, ela ainda não volta pra escola porque a escola está interditada, sabe? Ela pelo visto foi destruída na batalha, sabe? Então ela tá ainda sendo reconstruída. Então a gente pensa, pô, então ela meio que foi a única que não evoluiu de certa forma, sabe? E faria sentido, porque ela foi uma das únicas que não entrou no mundo dos sonhos. Os únicos que entraram no mundo. Melhor, os dois únicos que não entraram foi ela e a segunda. Eu não sei qual é o nome dela em japonês que se fala, mas ela é chamada de a segunda, ou segundo, né? Tipo aquela parceira do Grid Knight, sabe? Porque elas estavam fugindo daquele caju, então elas não entraram. Então ela não teve a chance de confrontar o seu passado. Mas ela estava tentando ainda confrontar por conta própria. Só que ela não conseguiu. É muito difícil ela ter que encarar aquilo tudo. Ela tenta voltar pra escola, mas ela não consegue. Sabe? Naquele momento antes do time skip. Mas quando rola o time skip, a gente vê que ela ainda não conseguiu superar esse problema dela. O que faz total sentido, já que ela não teve a chance de confrontar seu passado e ela é a mais jovem do grupo. Sabe? Tipo, os outros estão no ensino médio, provavelmente. O cara de cabelo longo, tipo, já é um adulto, já tá trabalhando. Mas ela tá no fundamental ainda. Sabe, ela é uma criança ainda. Ela só começou, sabe? E então ainda é difícil para ela, sabe, evoluir dessa forma. Só que apesar de ela não ter conseguido ainda aceitar o mundo, sabe, aceitar voltar para escola, ela conseguiu aceitar. Porque a gente nota, é tão, tipo assim, tá ali, ele não tenta dar um foco completo, tipo, caralho, essa mudança. Mas, velho, só o fato de ela não estar escondendo a tatuagem dela já demonstra o amadurecimento dela. Ela se aceitou. Ela tá mostrando essa tatuagem em público. Ela tá mostrando quem ela é pro mundo. Velho, isso já mostra um puta desenvolvimento de personagem. Essa simples cena dos dois conversando ali e ela não estando com aquela coisa estampando no braço dela. Pô, uma tremenda de uma representação subjetiva e perfeita. É muito incrível o quanto o fato dela não escolher a tatuagem dela representa o quanto ela amadureceu, sabe? Essa ideia da aceitação própria, sabe? Dela se aceitar. E a partir daí, ela já vai ter um caminho a seguir para poder começar a aceitar o mundo e a viver nele, como os outros, sabe? Foi muito bem encaminhado o arco dela. Não, o negócio da tatuagem dela foi lindo, de ela podendo mostrar agora pra todos o que ela fez da tatuagem. E a tatuagem é um dragão, né? Um tokusatsu, parece ser um tokusatsu, né? É toda essa ideia de que, porra, os tokusatsu meio que faziam parte da vida dela e ela conseguia continuar vivendo, ela conseguia continuar com esses traumas por causa do tokusatsu e, enfim, ela conseguiu superar tudo aquilo e blá, blá, blá. Não, tipo assim, o que eu entendi do Goldburn é que ele, tipo, a gente vê que o Goldburn ele não exatamente obedece a garota. Ele obedece o coração da garota, o que ela realmente sente lá dentro, sabe? E o Goldburn, ele não é qualquer kaiju, sabe? Ele é um kaiju diferente dos outros. E sendo mais específico ainda e respondendo a sua pergunta, apesar de não ter perguntado exatamente isso, mas digamos que deixando as coisas mais claras pra você, o Goldburn, ele é justamente meio que o formato daquela tatuagem dela. Que é uma tatuagem de dragão, sabe? Então, tipo, meio que isso já completa totalmente a ideia da personagem, sabe? O fato dela mostrar a tatuagem em público
mostra o quanto ela evoluiu, o quanto ela começou a se aceitar, sabe? E o Goldburn, ele meio que foi a representação dessa aceitação dela, sabe? Numa época que ela tava fragilizada e tudo aquilo era acumulado. Ela precisou extravasar isso de alguma forma. E o Goldburn foi criado a partir disso. Aquilo que ela não conseguia soltar, ele fazia por ela. Ele representava esses sentimentos dela que ficavam guardados, sabe? Então tudo isso representa justamente, ou melhor, representa perfeitamente o que é a personagem. Pra você ver o quão completinho foi o arco dela, sabe? Tudo faz sentido. A coisa do Cold Burn, da tatuagem, da autoaceitação. Velho, arco incrível. Não dá nem pra chamar de arco, na verdade, né? Digamos que desenvolvimento de personagem incrível. Porque não tem arco, sabe? Tudo é desenvolvido do começo ao fim, sabe? Tudo é um único e grande e imenso arco. Do início ao fim da história. Mas bem, aproveitando que a gente já falou de 3 personagens, já que né, a mina é ruiva, o cara de cabelo longo e a mina de cabelo castanho, bora já falar também dos outros personagens. E eu quero começar logo com o cara de cabelo azul, porque, velho, eu e você, Victor, a gente digamos que subestimou ele por um tempo. Porque a gente olhava pros outros, que tinham ideias geniais, tinham traumas e coisa do tipo, e a gente pensava, velho, qual é a luz de cabelo azul? Sabe, tipo, ele só tá lá, sabe? Ele só age, sabe? Eu não tenho nada por trás dele, não, que justifique as ações dele, coisa do tipo. Ele é meio vazio, né? Tipo, falta algo nele, sabe? Meio desinteressante. Não poderíamos estar mais errados. Ou melhor, meio que na verdade tudo isso era a ideia dele. Porque, velho, o fato dele ser daquela forma, dele não ter traumas, dele meio que já ter noção de quem ele é, não ter nenhuma dúvida em relação a isso, foi o que salvou meio que todo mundo no mundo dos sonhos, lá no episódio 10. Porque enquanto todos estavam presos naquele local, sabe? Mesmo até o Grid Knight, sabe? Porque o Grid Knight, quem não acompanhou o Gridman, meio que ele já evoluiu, entendeu? Essa forma dele agora, como Grid Knight, já é meio que a evolução dele, sabe? E aquela imagem que ele tem, dele criança, representa o trauma dele. Pra você ver que até mesmo ele que evoluiu, não conseguiu deixar o trauma dele pra trás. Todo mundo ali ficou preso àquele sonho. Ele foi o único que não ficou preso, porque não tem nada que prenda ele ao passado. Ele vive o presente, sabe? No final, tudo aquilo que a gente achou que era, digamos que, um mau desenvolvimento dele, ou a ausência de desenvolvimento, acabou se tornando o que é o personagem de fato. E o que torna ele especial. O fato dele saber quem ele é, dele não ter nada que prende ele ao passado, sabe? Dele ser aberto a possibilidades, sabe? E ele vai lá e salva todo mundo, liberta todo mundo daquilo, sabe? Porque ele é o único que não fica preso a um sonho, a um passado. Ele quer viver o presente, ele quer viver o agora. E outra coisa que representa essa ideia dele muito bem é aquele episódio que ele tenta controlar aquele kaiju, sabe? E ele por um instante até consegue. E é aquela coisa, se você for ver os controladores de kaiju, meio que os caras que fazem isso, eles não têm de ligação humana, eles não se importam com os humanos, eles querem destruir a sociedade. Porque meio que eu já peguei é que os controladores de kaijus, eles meio que têm não de relação à aversão à humanidade, eles odeiam a humanidade, mas eles fogem dela, sabe? Eles têm problemas humanos, pelo menos aqueles 3, sabe? O cara de cabelo loiro, ele não, sabe, ele é só indiferente mesmo, ele só não sente nada. Ele só faz porque ele quer fazer e acabou, e não tem nem motivo pra ele fazer as coisas. Mas todos os outros, eles fazem aquilo por aversão, por não conseguirem se adaptar, por não quererem se adaptar, sabe? Tanto que eles o tempo todo falam, a gente quer viver no mundo de kaiju, eu não quero viver no mundo que não exista kaiju, sabe? Porque eles não conseguem aceitar esse mundo, sabe? E o cara de cabelo azul, o fato dele poder controlar o kaiju não é que ele tenha aversão a esse mundo, mas porque ele pode alcançar algo além. Controladores de kaijus, eles conseguem alcançar um mundo além do mundo humano, sabe? Um mundo de possibilidades infinitas. Um mundo onde existe uma verdadeira liberdade, onde tudo é possível. No episódio final, principalmente, a gente vê isso de verdade, sabe? Essa ideia dele. Tanto que o cara de cabelo loiro quer falar com ele sobre isso. Ele viu no cara de cabelo azul essa possibilidade. Só que ele não quis. Porque o que nos torna presos, em relação ao que o cabelo loiro fala, é o que na verdade nos torna humanos. Sabe?
você meio que aceitar essa coisa de ser um controlador de kaiju, ou viver da forma como o cara de cabelo louro vive, tipo, é realmente de verdade uma liberdade completa. Só que, tipo, você tá livre, por exemplo, da morte, sabe? Você não tem tempo de vida. Talvez da fome, sabe? Você não tem que se preocupar com sua fome, sabe? Dos sentimentos também, porque se você começa a se tornar onipresente, controlar qualquer coisa, você não precisa ficar ligando tanto pros seus sentimentos, sabe? Você é capaz de fazer qualquer coisa. Basicamente, você perde tudo, ou melhor, todo o propósito de olhar pro presente, já que você está além de tudo isso. Então, pra que você vive? Qual é o motivo de você existir se não há uma motivação por trás de suas ações, já que não há motivo para você agir, sabe? A liberdade completa, na verdade, é só a pior sensação de todas, porque você não se sente vivo. O que torna o ser humano quem ele é as nossas limitações. O fato da gente morrer a qualquer momento faz com que a gente queira deixar algo para trás, que a gente queira deixar uma marca no mundo ou deixar algo que faça com que a gente não se arrependa da vida que a gente teve. Todas as nossas limitações é o que nos torna vivos. Nossos sentimentos, que são um bagulho muito ilógico, faz com que a gente consiga colocar importância em coisas que, sei lá, logicamente é nada. Sabe? É uma bolinha. Uma bolinha de beisebol, sabe? Pra qualquer pessoa, tipo, uma bola de um joguinho. Por um cara que joga beisebol, velho, isso aqui é minha vida. Eu vivo pra isso. Ele colocou o sentimento dele naquele objeto. E aquilo se tornou algo muito importante da vida dele, a ponto dele viver para aquilo. Olha só isso. Olha o que o sentimento humano consegue fazer, de dar propósito a pequenas coisas como essa, sabe? Tudo, velho, o arco desse cara de cabelo azul, não é arco, eu tô repetindo isso de novo, mas, velho, a ideia do cara de cabelo azul, dele ser uma pessoa que é capaz de alcançar novas possibilidades e escolher viver como humano, é incrível. Porque é algo que a gente pode ir além e pensar nisso, do porquê ele escolheu isso. E a gente finalmente entender toda essa coisa da humanidade. O que nos torna humanos. Sabe? As nossas limitações nos tornam humanos. Os nossos sentimentos nos tornam humanos. A nossa discrepância de estar sempre dividido entre o bem e o mal nos torna humanos. Não somos criaturas feitas para fazer o bem. Não somos criaturas feitas para fazer o mal. Somos criaturas feitas para estarem nesse meio, para termos escolhas. Nós não podemos ter toda a liberdade do mundo, porque nós não queremos ter isso. Porque um mundo livre de qualquer coisa é um mundo vazio, sabe? Nós queremos criar limitações para dar sentido à nossa vida, para que a gente queira buscar algo a mais e queira ter algo para viver. Isso é ser humano. Isso é ser uma pessoa, sabe? Querer buscar o máximo de significado no pouco que nós temos. Enfim, o Galma ele poderia ser um controlador de kaiju, só que ele tinha esse sentimento forte que ele tinha com essa princesa. Então, isso era um trauma dele. Enquanto o moleque, que eu nunca vou lembrar esse nome, infelizmente, ele não tinha problemas nenhum. Ele tinha objetivos na vida dele, que ele já tinha certeza o que ele iria seguir. Ele nunca teve ele nunca sofreu insegurança na história ou algo assim que desse problemas sentimentais a ele. O que faz ele ser diferente dos outros, né? E que a gente erroneamente via como ele é nada. Tipo, sei lá, né? Realmente, né? Acabou que tudo aquilo que a gente supôs que poderia ter dado errado, que não, vai acabar não concluindo nada, ou melhor, vai acabar concluindo algumas coisas, mas vai deixar outras de lado, ou esse personagem aqui tá meio fraco, coisa do tipo, velho. Tudo a gente pagou com a língua. Porque tudo foi bem usado, velho. Foi incrível. E, inclusive, aproveitando que a gente tá falando do cara de cabelo azul, vamos falar já do último personagem dos 5, que é o Galma. Porque meio que a ideia do personagem de cabelo azul, da escolha dele, se reflete no que o Galma viveu. Porque, ó, o Galma, digamos que ele foi a cara do Danaizanon, sabe? Porque ele é o personagem que chama a atenção, todo o estilo dele. Eu, no começo, achei que seria, tipo assim, o valentão burro. Eu achei que ele seria esse tipo de personagem. Porque ele era sempre meio direto, só que fazia as coisas meio afobadas, igual do tipo. Mas não, ele só é meio ansioso. Só que ele entende bem das coisas, principalmente quando se trata de um pouco de sentimentos humanos. Mesmo ele, por si próprio, não seja totalmente humano, né? Ele é um controlador de kaiju.
Só que tudo que ele faz, a forma como ele age, sabe? Ele que acaba ensinando a eles como viver, através da relação que eles vão tendo. Tipo, no primeiro episódio, por exemplo, tem aquela cena lá da mina de cabelo castanho, que ela faz aquilo com o moleque de cabelo azul, sabe? Sem se importar, tipo, só fez. Não precisa de uma razão, sabe? Ela dá aquelas frases vazias pra tentar te conversar. Tipo, o que tem de errado nisso? Qual o problema? Essa é minha vida. Não cuide da sua vida, não fica se intrometendo na minha vida. Velho, um monte de frase vazia que uma pessoa superficial falaria, sabe? Ou seja, por que ela fez aquilo com aquele moleque? Porque ela pode. Porque todo mundo aprovaria. Ou melhor, não aprovaria, mas ninguém reclamaria disso. A sociedade não veria problema. Entendeu? Por isso que ela fazia. Só que porque ninguém nunca ia chegar e ia criticar ela. Do quão problemática é a sociedade, entendeu? Ela só faz aquilo porque a sociedade é podre também, sabe? Ela só... Não é que ela se aproveita, mas ela só perdeu a esperança. Só que aí o Galma chega pra lá e fala: amizades, melhor, promessas são importantes. Não quebre uma promessa com ninguém. Não faça isso com nenhuma pessoa, porque ele tá lá te esperando ainda. O Galma dá uma lição de moral nela. E o que acontece depois? Ela vai embora? Ela não liga? Ela melhora. Você espera que ela vai faltar nos dias de treino? Que ela não vai aparecer pra formar o Darazão? Não. Ela até aparece mais do que o moleque de cabelo azul. Sabe? Aquilo que o Galma falou pra ela tocou ela de verdade. Ela viu que existe algo no mundo, sabe? Existe pessoas boas ainda, sabe? Pessoas que não estão nesse meio, que vale a pena interagir. E ela começa a andar junto com eles, começa a acompanhar, sabe? Começa a ficar naquele meio. Claro, pra lutar contra o Danazenon, lutar junto do Danazenon contra os Kaijus e coisa do tipo. Velho, ela não precisava. Tipo, pra que tem que ser eu? Qualquer pessoa pode ir no meu lugar, sabe? Ela poderia ignorar esse tipo de coisa, mas não. Ela foi. Porque aquilo que o Galma disse pra ela mudou a visão dela. Ela viu que ainda pode existir algo que vale a pena nesse mundo. Pra você ver o quanto o Galma conseguiu mudar aqueles personagens aos poucos. Mas não só isso, como eles também conseguiram alcançar o Galma. Porque o Galma, a gente viu através do passado dele tudo o que aconteceu. Apesar que foi bem simples, por exemplo, uma coisa que deixaram em branco, não explicaram por que os eugenistas foram traídos de certa forma, né? Que tipo, não, o pai queria se livrar da gente quando, tipo, não falaram nada disso. Sabe? Eu até achei que seria um puta plot twist do Anazia, não, só que não foi isso, sabe? E que bom, né? Pra se diferenciar um pouco do Gridman, né? De tipo, mandar do nada um puta plot twist. Não, segue a história fechadinha, sabe? Isso não importa. A história é sobre eles, não sobre o passado, sabe? É sobre o agora. Mas a gente vê essa ligação que ele tem com a princesa, sabe? Que a esperança dele de continuar lutando, de estar nesse mundo, é que algum dia ele vai encontrar a princesa. Só que, conforme estava chegando a hora dele, conforme ele viu que ele já estava morrendo, e o tempo que estava passando, e os kaijus que pararam de aparecer, ele começou a ver que talvez ele não fosse encontrar a princesa. E por tudo que ele lutou, tudo aquilo que ele estava tentando alcançar, tudo aquilo que ele mais amava, ele não poderia alcançar. Ele morreria sem ver a pessoa que ele mais amava na vida dele. E sabe o que aconteceu no momento que ele morreu? Ele ainda assim morreu feliz. Porque, apesar dele não ter encontrado a princesa, a pessoa que ele tanto procurava, ele encontrou uma coisa tão importante quanto as promessas. Uma coisa tão importante quanto o amor. Ele encontrou laços. Ele encontrou pessoas que ele pôde conviver junto. Que ele pôde crescer junto delas. Que ele pôde interagir com elas. Que ele pôde sorrir com elas, ficar triste com elas. Que é aquela coisa, isso meio que é minha interpretação daquela frase que ele nunca terminou na obra, sabe? Mas a obra nunca terminou essa frase justamente porque o final dessa frase é justamente a mensagem que a obra quer transmitir. E a mensagem que eu vejo nela é isso. Os laços. Os laços que os personagens criaram entre eles. E o quanto isso salvou eles, sabe? O Galma, mesmo ele não alcançando aquilo que ele mais queria, ele conseguiu ficar feliz. Porque ele conseguiu ter essas pessoas junto dele, sabe? E isso é uma coisa muito humana, porque a gente vive tendo noção que a gente não vai alcançar grande parte daquilo que a gente quer, sabe? Porque o ser humano viveu com limitações, sabe?
a gente nunca vai alcançar tudo aquilo que a gente quer, porque se algum dia a gente alcançar, a gente vai começar a ter uma vida vazia. A gente vai perder nosso propósito. Então nós vivemos para sempre lutar para alcançar algo, mesmo que seja inalcançável. E mesmo que a gente não alcance, a gente pelo menos não vai se arrepender da vida que a gente teve. E é isso que a gente vê no Galma. Mesmo não alcançando a princesa, ele teve uma vida feliz. E ele não se arrepende, eu tenho certeza que ele não se arrepende nem um pouco de ter convivido com aquele pessoal. Aqueles laços incríveis que ele teve com aquela galera. Velho, é muito bonito. É bonito demais toda a mensagem dessa obra, toda a relação que aqueles 5 tiveram. Caraca, Dainaz Zenon, velho, depois de ter terminado a Zenon, pensando tudo que ele demonstrou, dá vontade de chorar do quão bonito é a mensagem dele, sabe? Não é aquela coisa de poder na amizade, não. Não é nem amizade que eu gosto de chamar disso, eu gosto de chamar de laços mesmo, sabe? Você se sentir ligado àquela pessoa, nossa, é lindo demais. Eu acho que o Galma, desde o início da história, ele já sabia que ele ia morrer. Então não tem como você tentar mudar ou você tentar evoluir, porque esse pra ele já é o fim da linha, entendeu? Porque eu acho que desde o início da história ele sempre teve essas olheiras roxas, essas partes do corpo roxa, que ele já tava se decompondo, porque ele não pegava, qual o nome? Eu acho que também naquela hora que eles estavam tentando manipular aquele kaiju pequeno, ele mentiu dizendo que ele não conseguia, entendeu? Mas na verdade ele era um manipulador de kaiju. Ele sempre foi um manipulador de kaiju, só que ele não queria fazer isso. Então, desde o início da história, ele já estava se decompondo. Eu acho que na minha ideia, eu acho que sempre ele já estava perto da morte. Então, ele não tinha como mudar. Não tinha como ele mudar esse objetivo. O único motivo dele estar vivo até agora é que ele tinha que encontrar essa princesa. Só que aí ele percebeu o motivo da princesa ter imposto o Dainazenon nele, que é uma nova forma de viver. Um novo jeito de ver a vida, além da princesa. Que é criar esses laços que ele criou ao longo do Dainazenon. Porra, esse é o foda da Trigger, cara. Tipo assim, aí porra, a gente tava no episódio 10, aí tu pensa, porra, como é que eles vão terminar isso, né? Eles deram até ideia pra frase nunca terminada do Galma. E que a gente, porra, e é o conceito da história, tá ligado? Laços. Os traumas foram quebrados pelos laços das pessoas, entendeu? Tipo, 12 episódios maravilhosos, assim. Porra, caralho, acertaram mais uma vez. Ainda não caiu a ficha que os caras, eles poderiam simplesmente ter cagado esse anime inteiro, né? Mas eles, porra... Não, eu de verdade tava com medo de o Dainazenon do nada acabar exagerando demais no final, sabe? Tipo, ele construiu toda uma coisa incrível, só que não ter tempo suficiente pra poder contar tudo aquilo que ele queria. Mas, pô, a Trigger mandou bem pra cacete, conseguiu contar tudo. Tudo bem explicadinho. Ou melhor, quase tudo. E eu senti falta deles explicando por que os kaijus pararam de aparecer, sabe? Eles construíram toda aquela ideia de que o sentimento humano que acaba criando os kaijus, sabe? Tipo, como se todo aquele erro da sociedade, o estresse, criasse os kaijus. E tipo, o próprio kaiju que, criado a partir disso, se volta contra a humanidade. Tipo, era genial. Só que, tipo, do nada só parou de aparecer kaiju. Eles não explicaram o porquê disso. Não, eu tô ligado que tem alguma explicação pra isso, só que eu não tô me lembrando agora. Porque a gente assistiu o episódio 10 um dia e no outro dia assistiu o 11 e o 12, né? Se eu não me engano, é porque eles meio que quebraram aquele kaiju que tocava nas coisas e voltava no tempo, né? Eles mataram aquele kaiju, que era um kaiju mais forte que todos os outros, e por causa disso, talvez a cidade inteira pôde ter a mesma coisa que eles, entendeu? Tipo assim, confrontar os traumas e voltarem melhores, tá ligado? Tipo assim, a cidade inteira foi no sonho, tanto que depois eles voltam e a cidade tá completamente desfeita, ele mata o kaiju e depois a cidade volta de novo, entendeu? E aí, porra, parece sentido nesse ponto, mas acabar de uma vez o kaiju sei lá, foi completamente... isso nem é uma explicação, isso é tipo uma... Caralho, esqueci a palavra. Lógica, tá ligado? É uma lógica, tipo, porra, talvez deva ser isso, mas, né... Caraca, eu realmente não tinha pensado por esse ponto. Tipo, faz muito sentido, sabe? Tipo, basicamente todo mundo na cidade
teve a oportunidade de poder confrontar o seu passado, confrontar aquilo que estava impedindo ela de crescer, que gerava todo esse problema, e todo problema gerava os kaijus, né? Todo esse estresse, esse problema toda a sociedade. Só que a partir de que todo mundo enfrentou aquilo, eles finalmente puderam amadurecer, sabe? Eles, não amadurecer provavelmente igual os protagonistas, né? Os personagens principais. Mas, pelo menos, todo aquele problema gigantesco, que era tão grande a ponto de criar um kaiju, foi desfeito, sabe? Acabou. Caraca, faz muito sentido. Eu realmente tive essa impressão. Faz sentido pra cacete. Caraca, que genial. Aí o cara pode chegar e falar, porra, mas as pessoas vão continuar sempre se traumatizando. Mas acabou a guerra dos kaijus. Os controladores de kaijus saíram de lá, né? Os controladores de kaijus morreram, literalmente. Com Galma junto e tal. E aquele mundo virou normal de novo. Então não tem como voltar a ter kaijus gigantes que vão destruir a Terra. Porque, né, os controladores de kaijus morreram todos. Então, né, nessa ideia faz sentido. Porque aquele mundo estava sendo irregular, estava de forma irregular, porque estava nascendo kaiju, e aí o Grid Knight foi lá nesse mundo, e aí a ideia do Grid Knight era matar acabar com os controladores de kaiju, e blá blá blá, e aí eles acabaram e eles foram embora. E essa é a história do Dynazenon, tá ligado? Por cima, como um tokusatsu, é isso, tipo, acabou os kaijus, vamos embora. Acabou o nosso trabalho aqui, né? E aí o Galma e o Goldburn acabou virando mais uns do esquadrão, né? Que pode ser mais da hora num terceiro Gridverso, né? Enfim. Gridman foi uma puta experiência que, caralho, deu muita vontade de assistir todos os episódios. Eu disse pra esse filho da puta, filha da puta, saiu Gridman, ou saiu Dynazenon, foi mal. Saiu Dynazenon, bora ver. Não, pô, que vai esperar e tal. Aí eu disse pra ele, porra, bora esperar terminar todos os episódios pra gente assistir. Pra mim, o primeiro episódio de Dynazenon já foi 10. Todos os episódios seguiram da mesma forma que o primeiro episódio. Todos foram maravilhosos. Eu, aliás, cheguei pro Lucas e disse, caralho, eu acho que não vai ser que nem Gridman, porque Gridman foi uma completa surpresa. Porque eu na época assisti semanal e eu não esperava nada de Gridman. A única coisa que eu esperava de Gridman era que fosse um bagulho de luta e que o Kitsune do VideoQuest tinha dito, caralho, esse bagulho é um negócio pra pensar, é bom, ele de fato é muito bom. E eu fui assistindo, e pra mim é um dos top 10 da minha vida, o Gridman. E aí você já vai com a mentalidade do Dynazenon de que ele vai ser tão bom quanto o Gridman. E eu achei que essa expectativa ia ser ruim. E quando eu assisti o primeiro episódio, eu disse, cara, se não for tão bom quanto o Dynazenon, vai ser melhor. Ele é muito bom. Ele ainda continuou sendo muito bom. Ele pegou essas expectativas, o peso na costa que tinha de ser tão bom quanto o Gridman e conseguiu ser tão bom quanto. Eu acho que não tem como ser tão bom quanto o primeiro Gridman por essa ideia de que, caralho, eu não esperava nada, foi uma das maiores coisas que eu já vi. Mas a segunda temporada do Gridverso Dynazenon é muito bem feita, é muito bem animada, agora eles têm dinheiro, agora eles são populares, agora eles podem botar as ideias que eles querem à vontade e ele tá fazendo, de fã para fã do jeito que eles querem. Tá ligado? Porque, por exemplo, tem várias cenas no Gridman que tem no Dynazenon. Por exemplo, o episódio que teve aquela animação toda retorcida, o episódio 10 do Dynazenon que teve aquela animação toda retorcida, foi do mesmo jeito no episódio 9. E os dois episódios quiseram retratar da mesma coisa, a mesma forma. A mesma coisa, só que de formas diferentes. Um sendo um pouco mais aquela coisa mais tokusatsu, mais com uma bravura, com uma coisa mais poderosa, além do que a gente pensa, e o outro foi um negócio muito mais humano. Só que o traço, o estilo, ainda continua do mesmo jeito. É o mesmo animador, ele animou da mesma forma, ainda teve a mesma liberdade, e além de tudo, ele teve tempo para trabalhar. Foi algo incrível que os caras conseguiram fazer no Dynazenon e não conseguiu deixar a peteca cair. E a gente ainda vai esperar pelo terceiro Gridverso, que eu espero que tenha, né? Que eu vou chegar no grupo e dizer, caralho, vocês têm que assistir essa porra. Pelo amor de Deus, que negócio lindo que vai ser. Não, depois que eu assisti Dynazenon agora, minha expectativa pra qualquer anime da Trigger tá lá no alto. O outro anime que a gente viu, inclusive, uma referência dele no Dynazenon, que pode ser muito interessante da gente ver, é o do Cyberpunk.
Porque é aquela coisa, o único ponto positivo que o pessoal fala do Cyberpunk é a história. E eu próprio acompanhei a história e eu posso garantir que é uma história braba, sabe? Tipo, que toca nos pontos muito interessantes, sabe? Tipo, realmente sobre consumismo, sobre as multicorporações, como elas estão destruindo tudo, tipo, é um bagulho muito foda, sabe? O anime do Cyberpunk feito por eles pode ser muito nota 10, sabe? Eu realmente acho que pode ser um bagulho, tipo, muito acima da média. Mas, voltando ao bagulho da Nazenon, velho, caraca, eu realmente não esperava que ele fosse um anime nota 10. Falei com o Victor, velho, tô esperando um bagulho bom, mas eu acho que eu já vou ter que preparar pra ser um nota 8. Velho, me enganei, nota 10, não tem como, sabe? E é um nota 10, tipo assim, o Gridman pode ser melhor que o Danezonon e ainda assim os dois serem nota 10, velho, pra mim não. Pra mim, ambos estão no mesmo nível, mesmo sendo tão diferentes, sabe? As duas obras são muito diferentes, sabe? A ideia delas são completamente diferentes. E ainda assim, eu sinto que o Danazenon e o Gridman estão no mesmo patamar, sabe? O mesmo nível de importância, sabe? O mesmo nível, tipo, de tudo. Nota 10, os dois, ambos. Claro, o Danazenon é muito mais acessível que o Gridman. E o Gridman causa muito mais impacto do que o Danazenon, porque, né? No final ele chega e explode sua cabeça. Mas, tipo, mesmo sendo propostas diferentes, os dois são nota 10 nas propostas que eles escolheram ser. Sabe? Velho, que bom. Velho, que bom. Isso só me deixa mais ansioso pra ver um terceiro Gridverso. Os dois pra mim são nota 10, mas como eu disse, não tem como eu não acho que eu nunca senti algo tão foda que é vendo o Gridman, assim, tá ligado? Porque são coisas diferentes. É mais a surpresa, porque eu nunca tinha visto algo parecido. O Gridman me deu vontade de assistir Tokusatsu. Você ir procurar aqueles Tokusatsu antigos todo fudido no Japão, que o cara ele usa roupa de plástico. Porra, o Gridman me deu essas vontades de assistir, entender, sabe? Conseguir que eu visse o Ultraman, né? Porque o Dynazenon, ele é inspirado no Ultraman. Tudo isso fez... Eu tô assistindo Dynazenon porque eu assisti Gridman. Porque o Gridman me fez com que eu entrasse nesse jeito de contar a história, nesse tipo de obra, nessa tradição incrível que os caras conseguem botar em animação agora, né? E eu acho que na mesma temporada do Gridman, do Dynazenon, tinha um anime também de Godzilla, né? Que o pessoal disse que gostou, não sei, eu acho que poderia assistir. Eu assisti o primeiro episódio e disse, cara, são todos da mesma forma. E, tipo, em questão de tradição de ter uma luta boa, ter uns bichos se formando, entendeu? É tudo muito do mesmo jeito. Eu acho que o episódio 11, que foi a luta... Não, eu acho que a luta final foi no 12. A luta final tem vários focos que, se você for ver o filme do Godzilla, tem os mesmos focos. A mina no metrô e lá longe tá os bichos lutando, tá ligado? E todo mundo com medo, e todo mundo saindo da cidade, a cidade toda destruída. E aí aparece uma visão vista de cima. Sabe, são tudo coisas que foram construídas com o tempo. E eu ver tudo esse tipo de coisa e ver toda essa cultura diferente, se existe pra mim no meu coração por causa de Gridman, porque eu assisti Gridman lá em 2018, quando eu tava saindo. E foi uma das melhores experiências, a melhor experiência que eu tive com um robô gigante / Tokusatsu. É a melhor, não tem dúvida. Ele é completo, na minha opinião, para chamar pessoas para aquele mundo, para chamar pessoas a gostar daquele tipo de obra. Porque o Gridman, ele consegue fazer isso demais. Que é literalmente um fã fazendo uma obra para as pessoas verem. Para os fãs verem, para novas pessoas daquele mundo verem. E entrar naquele mundo junto com eles. O quanto aquilo foi importante para eles e o quanto esse tipo de coisa pode ser importante pra gente. E o Dynazenon, ele chegou e fez uma vertente completamente diferente. Ele quer contar uma história, ele quer contar um ponto. A gente já difundiu isso aqui. Agora bora botar nossas ideias completas numa obra que é nossa, numa obra que a gente quer contar. E o Dynazenon faz isso perfeitamente, cara. Em 12 episódios. Mas respondendo o Gridman, pra mim foi uma experiência muito melhor assistindo, cara. Porque foi uma coisa que você não espera nada do início até o fim e não existe spoiler, não existe
você não estava acostumado àquilo, e eu simplesmente morro de chorar toda vez que eu vejo o último episódio de Gridman. Porque é um bagulho que eu me lembro do passado, eu me lembro de coisas boas, eu me lembro de estar assistindo e tá, caralho, muito pilhado naquilo. A direção do Gridman eu acho muito melhor. Eu acho que eu posso falar disso, que, por exemplo, a direção do Gridman parece um pouco muito mais dramática, mais cinza, diferente do Dynazenon, que é muito mais personalidade. O Dynazenon tem muita personalidade. Puta que pariu. A primeira vez que eu vi o Galma, o Yomogi e o moleque de cabelo azul na foto, eu disse, cara, isso aqui é muito foda. Isso vai ser muito foda. E foi muito foda. Mas a personalidade do Dynazenon é algo muito mais bonita do que o Gridman, que é um bagulho mais cinza, que é um bagulho mais triste, que parece que tudo é estranho, tudo é muito estranho, porque tudo pra mim era muito estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar nada sobre isso. E aí, porra, o Gridman ele é muito melhor, mas o Dynazenon também é um nota 10 e é algo que vai ficar na minha vida pra caralho. Porque precisava de um anime assim faz muito tempo. Precisava de um anime que me fazia pensar dessa forma faz muito tempo. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Bem, ou seja, pessoalmente você prefere Gridman. Só que tecnicamente os dois estão no mesmo nível. Tipo, pra mim isso é ok, sabe? Infelizmente eu não posso falar tão bonitamente como você falou de Gridman, de Dynazenon, porque eu gosto de ver equilíbrio, sabe? Tipo, eu vou sempre tentar apreciar qualquer obra que seja boa. Então, eu nunca vou colocar uma obra acima da outra, sabe? Se as duas obras são boas, então eu vou apreciar as duas da mesma forma, sabe? Se pra mim as duas são nota 10 e elas são perfeitas no que elas se propõem, então pra mim elas estão no mesmo nível, sabe? Eu não tenho essa coisa de dar preferência muito não, sabe? Dificilmente isso acontece comigo. Então eu não tenho como pegar o lugar de fala de alguém que ama pra caralho o Gridman, melhor, que ama pra caralho o Dynazenon acima de Gridman. Mas eu posso falar pelo menos que, porra, o Gridman, ele fecha perfeitamente em 12 episódios. Mas o Dynazenon, velho, o Dynazenon poderia ter 20. Tipo, poderia ter 30, 50 episódios, sabe? Porque tinha muita mais coisa que eles poderiam ter abordado, sabe? Literalmente, o Dynazenon, ele tinha infinitas possibilidades, sabe? Muitos problemas que a sociedade tem. Entrar mais a fundo na ideia do bullying. Ele poderia ir muito além se tivesse mais episódios. Só que, né, eles queriam... A proposta deles era terminar em 12 episódios e daquela forma. Tipo, não foi ruim, pelo contrário, foi ótimo, foi nota 10, mas, porra, dá pra fazer mais coisa. Cara, a Dynazenon poderia ter tido uma... Tipo assim, que nem eu acho que a gente tava assistindo e tu disse, cara, eu queria muito que o Dynazenon tivesse 50 episódios no lugar de 12. Porque se tivesse 50 episódios, seria 50 episódios muito bons. Muito bons. Tu ia gostar mais dos personagens, tu ia se importar mais com o personagem. Quase que eu choro com o Galma. E o Galma não é um personagem que sempre aparece. Ele tá ali, mas ele nunca aparece toda hora. O Galma, porra, tem um final incrível. Um final incrível, incrível. Mas eu não chorei. Eu não chorei, eu vibrei, eu achei foda. Eu fiquei, porra, sentido, mas não foi aquela coisa, entendeu? Não foi aquele desfecho incrível da Akane voltando pra vida real e acabando, tá ligado? Mas ao mesmo tempo foi incrível. O pós do Galma foi mais foda, que é ele saindo do mundo e entrando no mundo do Anti lá, mas, cara, não foi no mesmo nível, entendeu? Mas ao mesmo tempo os dois são nota 10, porque, como você disse, eles são uns bagulho completamente diferente. Por exemplo, o Dynazenon tem uma personalidade milhões de vezes melhor do que o Gridman. A personalidade do Dynazenon, cara, é putaria. É incrível. Tipo, é colorido, é bonito, tudo assim, porra. Todos os personagens são bem. São amostras assim, tá ligado? Da Loli ao cara mais velho, todos são loucos pra caralho, muito foda. E eu queria ter. É diferente do Gridman, porque o Gridman acabou no momento certo. O Dynazenon eu queria que tivesse mais. Eu acho que é o único problema com isso. O Dynazenon eu queria que tivesse bem mais, muito mais. Eu queria ter 30 episódios de Dynazenon e ia ser bom, entendeu? Enfim, é isso. Mas bem, né? Não tem o que fazer. É a proposta deles, né? 12 episódios. E agora é só esperar a terceira temporada de Gridverso, né? Vamos ver agora que tema eles vão abordar, né? Já que, né? Se eu ver de Gridman pra o Dynazenon, foi um salto absurdo. O que pode vir numa terceira temporada? Velho, só tô tremendamente ansioso pro que, sei lá, que vai vir, sabe? Nossa, não sei o que explicar, velho. Só sei que tô confiante.
um pouco neles. Pode ser errado isso, né? Colocar uma confiança cega dessa forma, mas eles fizeram por merecer, sabe? Eu vou esperar algo muito bom vindo deles agora, sabe? Muito bom de verdade. Mas é isso o vídeo. Obrigado a todos que assistiram, um grande abraço, fiquem bem. Valeu!